porque os bolsonaristas falam o seguinte, mas aí foi 315 deputados, aí só um pouquinho decide. Aí é que está o X da questão. A Constituição dá poderes ao Supremo Tribunal Federal para decidir. Só são 11 ministros. Isso não quer dizer que por causa que 315 decidiram que o Supremo não pode decidir com seus 5, seus 11. Pode decidir. É o que a Constituição diz, meu amigo. Ainda bem que existe a Constituição, porque eles são expertos em leis. Porque imagine se entra um monte de nazista e decide, a partir de amanhã, matar todos os estrangeiros do Brasil. Vamos fazer uma lei para matar os ateus. Vamos fazer uma lei para matar comunista. Eles podiam fazer se quisessem, não tem um bando de otário, de doido. Mas aí o Supremo Tribunal Federal vem e diz assim, não, isso aqui é contra-constitucional, nós não vamos aceitar isso. Deu para entender, meu amigo? Imagine se essa gadaiada aí que está aí no poder decide, não é, pronto, que todo mundo tem que ser crente. Quem não ser crente vai ser perseguido. Aliás, nós, da Igreja Adventista, a gente estuda muito sobre profecia. E é por isso que a gente detesta a união do Estado e Igreja. Nós sempre batemos na tecla de que o Estado tem que ser laico, separado de religião, porque a história conta pra gente que quando a religião se uniu ao Estado, só deu violência e morte. Quem quiser a Constituição, olha, tá aqui, ó. Tá aqui, Constituição Federativa do Brasil. Eu espero que os bolsonaristas leiam a Constituição. Porque a Constituição diz que o Supremo Tribunal Federal é a última palavra. É a última palavra. O Supremo Tribunal Federal não faz lei. Mas ele pode entender que uma lei foi feita à revelia, com o fígado, com doidice, com vícios, com loucura, fora da Constituição, sem funcionalidade pública e declarar inconstitucional. E dizer, ó, isso aqui não vale, isso aqui não presta, isso aqui não vale nada. E pronto, acabou-se. Engula. Esse é o problema do Malafaia. Não lê, ou se lê, se faz de besta. Se faz de besta. E todas as normativas do Supremo Tribunal Federal estão ali. Se faz de otário. Então, se faz de otário, está falando para otários. Mas nós não. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o que a Câmara fez estava errado. A Câmara só pode livrar um deputado nos crimes cometidos enquanto deputado. E não acabar com o processo no Supremo Tribunal Federal, até porque isso é um poder apenas do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino mandou um recado nessa decisão dele de hoje o seguinte, olha, a Câmara tem o seu poder, mas não pode suspender processo de ninguém e não pode proibir o Supremo Tribunal Federal de julgar aqueles que cometeram crimes. Porque nas emendas, bilhões de emendas que estão sendo roubadas, porque ele pega esse dinheiro do governo federal, tem emenda que é obrigatório o governo federal dar o dinheiro para eles, tem outra emenda, porque se eles não receberem, eles causam impeachment, causam qualquer coisa, aí a deputaiada pega essa grana preta, bilhões, e aí manda uns milhões para o primo, outros milhões para o sobrinho, outros milhões para a mãe, para a tia, que é deputada, que é senadora, desculpa, que é deputado estadual, que é prefeito, que é governador, aí manda lá para aquela cidade. E assim, ó, tá aqui aí, para fazer essa praça aí, tô mandando 200 milhões. Mas tu sabe, né? A praça só custa 5. Aí, o restante manda para mim depois, para meus funcionários. Então, descobriram esse roubo. Os deputados roubam na cara dura e querem pagar de inocente. Querem pagar de bom moço, principalmente essa bolsonarada que tá aí. Isso é uma ladruagem só. Uma roubalheira. Uma desgraça. Aí o ministro Flávio Dino disse, não venham com esse recadinho, porque vocês não vão se livrar da punição assim, não. Não vão se livrar dessas situações. Porque eu vou cobrar e o Ministério Público vai investigar e
se descobrir, nós vamos colocar aqui, ó, tá aqui, esse deputado roubou isso aqui e esse roubou outra coisa aqui. Flávio Dino está de parabéns. O Supremo se agigantou. Aliás, eu fiz a capa do Critica Brasil hoje, aqui fazendo o seguinte, porque, olha, se o Supremo Tribunal Federal, vocês imaginem o que esses deputados estariam fazendo, gente. Né? Imagine o que eles não estariam fazendo. Tá aí, ó, ministro do Supremo Tribunal Federal, agiram direitinho para acabar com a palhaçada. Deputaiada tudo roubando, e aí querem forçar o Supremo Tribunal Federal a fazer o que eles quiserem. A Malafaia gosta de dizer o seguinte, não respeita o Senado, quer se meter em tudo. Primeiro, que o Supremo é ali cutucado para agir. As pessoas entram no Supremo Tribunal Federal com ações, e o Supremo responde. Há casos em que o Supremo pode, né, por ele mesmo, agir. Olha o que diz aqui. Artigo 101, seção 2 do Supremo Tribunal Federal. Aqui, ó, compete ao Supremo Tribunal Federal, artigo 102, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente quem? Vou ver se eu aumento aqui a página, para ficar melhor para vocês lerem comigo. A ação direta de inconstitucionalidade de lei, o ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou normativo federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal pode julgar a inconstitucionalidade de uma lei ou uma norma, tanto federal quanto estadual, e dizer o seguinte, ó, essa lei vale, essa lei não vale. Porque nada pode ser inventada que fira a própria Constituição. Ainda tem mais. Nas infrações penais comuns, vai julgar o quê? O presidente da República, o vice-presidente, membros do Congresso Nacional, senador e deputado, ministros, procurador-geral da República, e nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52. Os membros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União e os chefes da missão diplomática de caráter permanente. Também pode, presta atenção, julgar habeas corpus sendo paciente qualquer das pessoas referidas, ou seja, qualquer desses que tenham foro privilegiado, né? Das mesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral. E o litígio entre Estados, ou seja, resolver pendenga entre Estados, estrangeiro, organismo internacional. Ainda tem mais. Aqui, nessa outra revisão, preste atenção o que diz. A ação que... essa outra parte é sobre os membros do tribunal, mas diz ainda aqui, o mandato de injunção, quando a elaboração da norma regulamentada for atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União. Ou seja, ele pode julgar sobre ações que foram determinadas ou decididas por uma das mesas diretoras do Tribunal de Contas da União, do Senado Federal e da própria Câmara. Ainda tem mais. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Pode julgar também, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Lei federal só pode ser feita pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Aqui, outra coisa. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Outra. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos o efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário. O efeito vinculante é o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e todos os outros órgãos
deverão tomar a mesma decisão. Ainda mais, artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, a mesa da Assembleia, o governo de Estado, o procurador, ou seja, eles podem apresentar essas arguições no Supremo Tribunal Federal. Olha, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para a adoção das previdências. Ou seja, se o Supremo verificar que aquela lei está ferindo a Constituição, ou que é uma lei que é inconstitucional, é por isso que o Supremo é guardião da Constituição, então aquela lei fica o quê? Anulada. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou normativo, citará previamente o advogado-geral da União para que ele defenda o poder executivo. O Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, ou seja, ele poderá de ofício, ele mesmo decidindo, ou alguém pediu, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Aí para os burroides, seguidores do Malafaia, o que o Supremo Tribunal decidiu nessa questão de inconstitucionalidade, nessas questões de ofício ou por provocação, elas servirão para toda a esfera nacional, federal, estadual e municipal. É por isso que, sem ler a Constituição, o burro, o burroide, não entende o poder do Supremo Tribunal Federal.